Salmo para a saúde física, espiritual e emocional. Salmo 103. Salmo 103, 1-5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Este salmo é uma poderosa declaração de fé na capacidade de Deus de restaurar o corpo, a mente e a alma. Ele lembra que o Senhor é aquele que cura todas as enfermidades e renova a força interior, mesmo quando nos sentimos fracos ou abalados. Oração forte pela saúde, física, espiritual e emocional. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, venho diante de Ti com humildade e fé, entregando-Te todo o meu ser. Conheces minhas dores, minhas angústias e as fragilidades do meu corpo, mente e espírito. Derrama agora sobre mim a Tua cura divina. Toca cada célula do meu corpo com Teu poder restaurador. Restaura, Senhor, o que está adoecido, fortalece o que está enfraquecido, limpa o que está contaminado. Cura também, Senhor, minhas feridas emocionais. Onde houver mágoa, coloca o perdão. Onde houver tristeza, coloca a Tua alegria. Onde houver medo, derrama a Tua paz que excede todo entendimento. E fortalece meu espírito, Pai amado. Renova em mim um espírito reto, enche-me com Teu Espírito Santo, para que eu caminhe firme em Teus caminhos, com fé inabalável e esperança viva. Declaro em Teu nome, Jesus Cristo, que toda enfermidade será vencida, toda tristeza será transformada em força e toda fraqueza espiritual será trocada por fé e coragem. Em Ti confio, ó Deus, porque És o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta. Em nome de Jesus. Amém. A cura invisível, uma jornada pela saúde física, espiritual e emocional, à luz do Salmo 103. O vídeo seguirá uma narrativa envolvente, reflexiva e impactante, com atmosfera emocional intensa e toques espirituais profundos, levando o espectador a uma imersão sobre as causas ocultas das doenças e como a fé, por meio do Salmo 103, pode ser um caminho real de cura e transformação. Após isso, enviarei os blocos seguintes na sequência. O corpo que grita, a alma que silencia. Vivemos em um tempo em que os corpos adoecem silenciosamente à medida que nossas almas se tornam prisioneiras de uma rotina vazia e esmagadora. A cada novo amanhecer, há quem desperte não com gratidão, mas com uma dor inexplicável no peito, uma angústia que se recusa a passar. E por mais que se busque alívio em tratamentos, diagnósticos e medicamentos, a dor persiste como uma sombra que não se deixa apagar. Mas o que poucos percebem é que muitas doenças não nascem apenas no corpo. Elas germinam primeiro na alma. Elas brotam de mágoas não curadas, de traumas engolidos em silêncio, de perdões nunca concedidos. Quantas vezes você tentou ser forte, sorrir quando tudo dentro de você gritava por socorro? Quantas vezes ignorou os sinais invisíveis que seu próprio espírito tentava te alertar? A saúde física é apenas a última camada de um universo muito mais profundo. Antes de uma enfermidade se manifestar no corpo, muitas vezes ela já corroía a alma e drenava as forças emocionais. É por isso que tantas pessoas vivem em uma prisão invisível. Têm aparência de saúde, mas estão emocionalmente despedaçadas, espiritualmente vazias. Você já reparou como certas doenças parecem surgir depois de grandes perdas? Depois de longos períodos de estresse, de relações tóxicas ou de um vazio existencial sufocante?
Isso não é coincidência. É o reflexo de uma vida desconectada da essência, da fé, da espiritualidade. A dor física, nesses casos, é apenas o eco de uma dor muito mais antiga, que nunca foi nomeada, muito menos tratada. É nesse ponto que precisamos olhar para algo além da medicina convencional. É aí que entra a palavra de Deus. O Salmo 103 surge como um bálsamo para essas feridas que ninguém vê. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, diz o texto sagrado. Mas como Deus cura? E o que precisa ser curado em nós de verdade? A jornada que iniciaremos neste vídeo não é comum. É um caminho de introspecção profunda, onde você será confrontado com suas dores mais íntimas. Vamos explorar como emoções negativas podem adoecer o corpo, como traumas ignorados moldam nossa realidade atual e como a conexão espiritual pode restaurar o que parecia impossível de ser reconstruído. Este é um convite para mergulhar na escuridão das dores ocultas, para encontrar no silêncio a voz de Deus que ainda sussurra: "Eu posso te curar. Basta que você me ouça." Prepare-se, essa jornada não será fácil, mas ela poderá finalmente trazer a cura que sua alma tanto clama. As raízes invisíveis da doença. Quantas vezes você procurou alívio sem entender a origem real da sua dor? Vivemos em uma sociedade que trata sintomas, mas raramente busca a causa. Recebemos diagnósticos, nomes complexos, receitas com substâncias potentes, mas no fundo continuamos doentes, porque a verdadeira raiz da enfermidade, muitas vezes, está bem longe dos exames laboratoriais. Existe um campo invisível entre o corpo e a alma. Um espaço onde emoções não expressadas criam feridas, onde ressentimentos acumulados se tornam cânceres silenciosos. Onde a ansiedade, que não se controla, vira uma tempestade no sistema nervoso. Onde a falta de perdão se instala como um veneno constante, corroendo pouco a pouco a estrutura emocional. A Bíblia está repleta de sinais sobre esse elo espiritual com a saúde. O Salmo 103 afirma: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." Aqui está a chave. O perdão antecede a cura. Primeiro Deus limpa a alma, depois Ele restaura o corpo. Isso nos revela que há doenças que permanecem simplesmente porque a alma se recusa a perdoar, a soltar, a deixar ir. Você já parou para pensar quantas dores do seu corpo podem estar ligadas a um evento do passado? Um abuso nunca revelado, um abandono que você fingiu esquecer, uma traição que se tornou uma cicatriz na alma. Quantas dessas feridas você carregou sozinho, tentando seguir em frente, mas o seu corpo não esqueceu. O corpo fala, grita, implora por atenção. Cada dor persistente pode ser uma mensagem urgente da alma. As doenças psicossomáticas estão aí para provar isso. Elas não surgem do nada. São resultado de conflitos internos que nunca foram resolvidos. É como se a alma dissesse: "Já que você não me escuta, farei o corpo gritar por mim." Mas nem tudo está perdido. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos abandona no meio da dor. Ele nos oferece cura, mas uma cura que começa de dentro para fora. Ele quer curar não apenas o que os olhos veem, mas também o que ninguém percebe. Aquilo que você escondeu até de si mesmo. Ele quer restaurar suas emoções, limpar seu espírito e renovar sua esperança. É por isso que precisamos nos voltar a Ele. Reconhecer nossas feridas, falar o que nunca foi dito, chorar o que nunca foi chorado, confessar o que está preso há anos em nosso íntimo. Porque somente quando expomos à luz aquilo que está escondido na escuridão, é que a cura pode finalmente começar. Essa não é uma jornada qualquer. É um retorno ao início, à origem da dor, para que possamos entender, aceitar e, por fim, libertar.
Porque a cura que você tanto procura não está apenas nos remédios, ela está na libertação interior. E essa libertação só pode ser encontrada em Deus. Cura que vem da alma, a reconexão com Deus. Você já sentiu que estava se afastando de si mesmo? Que sua essência estava se perdendo no meio da dor, da correria, da culpa? Muitas pessoas vivem assim, deslocadas da própria alma, como se estivessem presas em um corpo que não lhes pertence. Elas respiram, mas não vivem. Caminham, mas estão perdidas. E nesse estado de desconexão, a doença encontra espaço para florescer. Mas o Salmo 103 não começa falando da doença. Ele começa com um convite. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Antes de buscar a cura, ele nos convida à adoração. Isso não é um detalhe, é um princípio espiritual profundo. Porque só cura de verdade quem se reconecta com o Criador. Só se liberta quem reconhece que há um Deus acima da dor, acima das mágoas, acima das feridas. A adoração não é apenas um gesto religioso, ela é, na verdade, um ato de alinhamento interior. Quando você louva, você eleva seu espírito acima das circunstâncias. Você declara que sua dor não é maior do que Deus. Você rompe com a prisão emocional e espiritual que tenta te manter no chão. E é nesse movimento de elevação que a cura começa a operar. Muitos vivem esperando que a cura venha de fora, como um milagre instantâneo. Mas a verdadeira cura começa dentro. É quando você se permite sentir, se permite quebrar, se permite clamar. Quando você para de fingir que está tudo bem e começa a se abrir diante de Deus com toda a sua verdade. Não é na força que a cura acontece, é na rendição. Talvez você esteja carregando um fardo pesado demais. Talvez esteja tentando ser forte para os outros, enquanto por dentro você está em pedaços. Mas escute isso com atenção. Deus não espera que você seja perfeito. Ele espera que você seja sincero. Ele conhece sua dor, ele viu suas lágrimas escondidas e ele está pronto para curar. Se você estiver pronto para deixar. Essa é a essência do Salmo 103. Deus não cura só o físico, ele cura a alma cansada, o coração quebrado, o espírito abatido. Ele redime a vida da destruição e coroa com misericórdia. Isso significa que, mesmo que tudo pareça perdido, há esperança. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, ainda há um caminho. E esse caminho é o retorno à presença de Deus. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Você não precisa mais se esconder atrás de sorrisos falsos. Deus está te chamando de volta. Ele quer te restaurar por completo, mas ele só pode agir quando você abre a porta do seu interior. Quando você diz, Senhor, entre, cure-me, transforme-me. Respire fundo, feche os olhos por um momento e sinta a presença de Deus se aproximando, porque a cura está chegando. Não pela força do homem, mas pelo poder do Altíssimo. E quando ele age, nenhuma enfermidade pode resistir. Quando a fé se torna remédio. Em tempos de crise, a fé muitas vezes é vista como a última alternativa. Quando tudo falha, quando os médicos não sabem mais o que fazer, quando o corpo se torna refém da dor, aí sim muitos se voltam a Deus. Mas a fé nunca foi um plano B, ela sempre foi o plano principal. E quando colocada em prática com sinceridade, ela se transforma no mais poderoso remédio. O Salmo 103 não apenas fala de cura, ele fala de renovação. Ele afirma, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A águia, esse animal majestoso, é símbolo de força, visão e renovação. Quando está velha, ela se isola nas alturas, arranca suas penas antigas, quebra o próprio bico e espera crescer de novo.
Um processo doloroso, mas essencial para renascer. Assim também é o processo de cura pela fé. Muitas vezes, ele dói, exige abrir mão de velhos hábitos, de crenças destrutivas, de sentimentos tóxicos que carregamos há anos. Exige coragem para se olhar no espelho e dizer: preciso mudar, preciso de Deus. E nesse momento de entrega, quando tudo parece estar sendo tirado, Deus começa a reconstruir. A fé verdadeira não é cega, ela enxerga além da dor. Ela acredita, mesmo quando os sentidos dizem que não há mais saída. E é essa fé que move montanhas, inclusive as montanhas internas, aquelas que impedem o fluxo da vida, da paz e da saúde. Muitos milagres registrados nas Escrituras aconteceram porque alguém teve fé. O paralítico que foi descido pelo telhado, a mulher que tocou nas vestes de Jesus, o centurião que acreditou sem nem ver. Todos tinham algo em comum, sabiam que a cura vinha de Deus e confiaram, mesmo com medo, mesmo em meio ao desespero. É natural sentir medo, é humano duvidar às vezes, mas o que diferencia quem é curado de quem permanece no sofrimento não é a ausência de medo, é a presença de fé, é a decisão de confiar mesmo sem garantias, é a escolha de crer quando tudo diz o contrário. E Deus honra essa fé. Ele responde, ele age, ele transforma. Você já se perguntou por que algumas pessoas se curam de doenças incuráveis? Por que algumas simplesmente melhoram quando tudo dizia que não havia mais chance? Talvez o segredo esteja no invisível. Talvez elas tenham se rendido, confiado, liberado o perdão, limpado o coração, e Deus fez o resto. Não subestime o poder da fé. Ela é viva, é ativa, é mais poderosa que qualquer tratamento quando enraizada na verdade divina. Não é um pensamento positivo vazio. É uma convicção profunda de que há um Deus que cura, liberta e restaura, e que Ele está atento ao seu clamor. Se você está ouvindo isso agora, saiba, Deus ainda opera milagres. Ele ainda cura, Ele ainda renova como a águia. Mas você precisa decidir se vai continuar tentando sozinho ou se vai confiar de verdade. A escolha está em suas mãos e a fé é o caminho. Perdão, libertação e o início da cura. Talvez o maior veneno que adoece o corpo e a alma seja o rancor. A mágoa que se acumula em silêncio, o ódio que corrói por dentro, o ressentimento que cresce como um tumor invisível. Muitos não percebem, mas guardar sentimentos tóxicos é como beber veneno, esperando que o outro morra. E nesse processo, quem vai morrendo aos poucos somos nós mesmos. O perdão não é um favor que fazemos ao outro, é uma libertação que oferecemos a nós mesmos. Quando decidimos perdoar, rompemos as correntes que nos prendiam ao passado. Rompemos o ciclo da dor, damos um passo em direção à cura, e Deus age justamente aí. Quando soltamos o que nos prende, Ele pode nos preencher com sua presença curadora. O Salmo 103 fala de um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. Isso é graça, isso é misericórdia. E é esse mesmo padrão que Ele nos convida a replicar. Perdoar como fomos perdoados, amar como fomos amados, libertar como fomos libertos. Mas perdoar não é fácil, não é automático. Às vezes dói mais perdoar do que lembrar, porque perdoar é reviver, olhar de frente, decidir soltar. É um processo que exige honestidade, vulnerabilidade, coragem. E aqui entra mais uma vez a fé, porque perdoar com nossas próprias forças é quase impossível, mas com Deus tudo é possível. Comece com uma oração. Fale com Deus sobre quem te feriu, diga o nome da pessoa, fale sobre o que te machucou, chore se precisar, grite se for necessário, mas não guarde mais, coloque para fora e depois diga com fé: Senhor,
Eu perdoo, não porque mereçam, mas porque eu preciso ser livre. E nesse momento algo começa a mudar. O peso sai dos ombros, a dor diminui, o corpo começa a responder, porque onde há libertação, há espaço para a cura, onde há perdão, há renascimento, e onde há entrega, Deus entra e faz morada. Não há doença mais cruel do que a que nasce do ódio, e não há remédio mais poderoso do que o perdão verdadeiro. Não aquele fingido, superficial, mas o que vem do fundo da alma. O que vem de quem entendeu que viver com mágoa é viver acorrentado, e que o único caminho para a paz interior é soltar, deixar ir e confiar que Deus fará justiça no tempo certo. Essa é a porta que poucos têm coragem de abrir, mas aqueles que abrem descobrem uma vida nova, um corpo leve, uma alma livre, um espírito renovado, porque o perdão cura as emoções, cura o corpo, cura até as memórias. Ele fecha as feridas mais profundas e prepara o terreno para o milagre. Neste momento, talvez o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória pessoas que precisam ser perdoadas, situações que você achava que estavam enterradas. Não é à toa. É o início da cura. É o convite para deixar o passado no passado e caminhar rumo à liberdade. E quando isso acontece, o milagre já começou. O milagre silencioso. A cura que transforma. No final de tudo, quando as lágrimas secam, quando o desespero silencia, quando o coração aprende a respirar sem medo, é ali que o milagre acontece. E muitas vezes ele não vem com luzes, gritos ou manifestações sobrenaturais. Às vezes ele chega silencioso, como uma brisa suave que toca a alma cansada e diz: "Você não está mais sozinho, eu estou aqui." O Salmo 103 é mais que um texto sagrado. Ele é um convite à transformação completa. Nele, aprendemos que Deus não cura apenas o que é visível. Ele alcança as camadas mais profundas do ser. Ele resgata a alma da escuridão, remove a culpa, sara o corpo e devolve o brilho aos olhos. É um Deus que se importa com cada lágrima, com cada dor ignorada, com cada oração sussurrada no escuro. Muitos esperam a cura como um evento, mas ela é um processo, um caminho, e esse caminho começa com humildade, com a disposição de olhar para dentro e encarar o que realmente precisa ser tratado. Começa com o reconhecimento de que precisamos de ajuda, que sozinhos não conseguimos, que há feridas que só Deus pode tocar. A cura que transforma não é só a que tira a dor. É a que muda a perspectiva. É quando a dor deixa de ser um castigo e se transforma em um portal para o renascimento. É quando você entende que aquilo que te machucou também foi o que te empurrou para mais perto de Deus. É quando você descobre que há propósito na dor e que até as feridas podem ser usadas para curar outros. Essa é a moral dessa jornada. A verdadeira saúde é um estado de alma. É a paz que não depende das circunstâncias. É o corpo que reflete um espírito em equilíbrio. É o coração que sabe perdoar, que escolhe amar, que decide confiar mesmo quando tudo parece perdido. Isso é cura. Isso é milagre. E você pode viver esse milagre. Não importa o diagnóstico, não importa o quanto tenha sofrido, não importa quantas vezes tentou e caiu. Hoje, Deus está te chamando para começar de novo, para entregar a Ele todas as dores, para liberar perdão, para reconectar sua alma com a fonte da vida. Ele quer renovar a sua mocidade como a da águia. Ele quer encher sua boca de bens. Ele quer te levantar. Então, respire fundo. Coloque a mão sobre o seu coração e ore, mesmo que em silêncio, mesmo que com palavras simples. Fale com Deus, diga que está pronto, que quer ser curado, que aceita o processo e que confia nele acima de tudo. Porque no final das contas, o que cura é o amor. E o amor de Deus é o único capaz de restaurar tudo o que foi perdido. Ele transforma cinzas em beleza, choro em dança, fraqueza em força. E Ele está aqui, agora,
pronto para te transformar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.